Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, boa tarde que eu estou no período da tarde aqui, gravando esse vídeo para vocês, né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós vamos fazer um resumo básico aí sobre o nosso primeiro encontro de estudo sistematizado da Umbanda, lá no nosso templo de Umbanda, Ternário Sagrado, né? Eu sou João Santoro, sou dirigente do templo de Umbanda Ternário Sagrado aqui da cidade de Taubaté. Estou junto aí com a mãe Fernanda, que é a mãe pequena da casa, com o pai Nilson, que é o pai pequeno da casa, e com o nosso querido irmão e amigo Ogan Beto de Xangô, aí, que é o Ogan da casa, e todas as preciosidades, né, que a maior preciosidade ali física que nós temos na casa são os filhos, porque é através deles que a casa se movimenta, a casa tem a sua alegria, a casa tem o seu propósito, né? Óbvio que tem o seu propósito pela caridade, no atendimento público, né, nos seus ritos públicos aí, de caboclos, boiadeiros, pretos velhos, né, e agora com a nossa festa ou homenagem aos herês e beijins, né, chegando aí o próximo final de semana. Bom, primeiramente quero dizer para vocês o seguinte, toda magia da Umbanda, ela se consiste em algumas fundamentações. Quais são as suas fundamentações? Para ela fazer a atividade, ter a atividade dentro da vida do filho, né, da casa, ou dentro do seu seguidor, do seguidor da Umbanda, são três fatores importantíssimos, né? O primeiro fator importante é o seu equilíbrio harmonioso aí, sobre o seu equilíbrio emocional, né, sobre o seu equilíbrio psicológico. Então, a pessoa ela precisa estar e querer e merecer estar bem com ela mesma, com os demais, não só da casa, mas enfim, tem toda aquela o nosso relacionamento interpessoal, né? Então, a gente precisa estar bem, intrapessoal e interpessoal, de forma harmônica, tanto no campo emocional e no campo psicológico. Segundo, a gente precisa estar equilibrado, né, no campo espiritual. E para isso nós temos alguns preceitos, algumas liturgias que nós seguimos na nossa casa. Quais são essas liturgias? Né? A liturgia do Eledá, o Amaci, né? A liturgia do Bara, né? A afirmação ali do Bara, o alimentar o Bara, né? O equilíbrio então do Eledá, que é o anjo da guarda, né? E também temos ali sobre o equilíbrio e as ordens que vem trazendo de ordens sistemáticas, né, ou sistêmicas, dentro da coroa desse médium, então. Nós conversamos bastante sobre isso, conversamos aí sobre a Umbanda, enquanto trazida aí pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, Zélio Fernandino de Moraes, depois, posteriormente, trazendo pela Raiz de Guiné, com o pai WW da Mata e Silva, né, o mestre Apacani, que vem trazendo aí a decodificação da Umbanda esotérica, Umbanda traçada, Umbanda iniciática, que afirma que os espíritos que pela Umbanda transitam, das mais esferas mais altas, são os lemurianos, são os atlantas, e que trazem esse poder de magia, né? Já o Zélio Fernandino já trazia que esses espíritos passaram pela Terra e têm o seu poder magístico, o seu poder de integração e principalmente de aceitação, o que então se gerava o entorno. Naquela casa, na Umbanda, não teriam preconceitos, né? O preconceito interno, porque o espírito se demonstraria como preto velho, como caboclo, como baiano, boiadeiro, né? Então não tinha esse preconceito que havia então nos outros segmentos espiritualistas, então até então dentro da prerrogativa daquele momento. Mas antes disso já tínhamos o rito já de catimbó, jurema, tambor de mina, e diversos outros ritos que traziam já tanto os encantados quanto os ritos de caboclos de pena, os caboclos boiadeiros, né? Traziam já os pretos velhos também, a incorporação. E daí nós começamos a conversar sobre a questão mediúnica, né? A mediunidade é um fator orgânico, né? Cujo preceito que você faça, a liturgia que você faça dentro do seu segmento filo-religioso, isso pode estimular, isso pode trazer um certo conforto e até mesmo trazer aí
um equilíbrio maior. Aquelas religiões que aceitam a espiritualidade e entendam e estudam de forma séria a mediunidade. Né? Falamos sobre a cristalização da glândula pineal, sobre a responsabilidade do médium, né? Sobre o fator mediúnico. Né? Trouxemos também sobre a importância e o equilíbrio dos chakras e dos seus vórtices, né? Ou seja, os pequenos vórtices de energias que existem em cada chakra. Para isso há um determinado número de vórtices que estudamos e falamos dentro de cada chakra, que a passividade diante de um espírito sofredor, ou o que nós chamamos de eguns, né? Embora também esse assunto egum deu o que falar na nossa aula, no nosso encontro, né? Aqueles eguns sofredores, os eguns obeteiros, os eguns mafarás, enfim, todos esses eguns que trazem aí uma questão peculiar, cada um deles, e que venham trazer aí apresentar uma série de decorrência de desequilíbrio harmônico no médium. Por que eu estava falando sobre essas tripartes, né? Ou seja, essa tríade que consiste, então, o trabalhador da esfera, da egrégora da Umbanda? Que é a emocional e a psicológica, é a espiritual e é a física. Sim, lógico, nós somos espíritos que estamos encarnados, né? E por isso essa sincronia, essa sinergia dentro dessa dialética funcional que envolve esses três aspectos dentro da nossa liturgia, dentro das nossas ritualísticas. Quando você abre um canal para fazer uma puxada, tem casas que fazem puxada, a nossa específica não faz, espírito cuida de espírito, né? E quando você faz a puxada, há uma desarmonia muito grande, depois que fica na desordem mediúnica, trazendo como consequência imediata, ou até uma consequência que pode ser postergada, e isso aparecer com o tempo, de um desequilíbrio emocional, psicológico, e aparecer doenças psicossomáticas, isso afetar o físico, né? E isso desequilibrar, então, até mesmo a sintonia que há com as questões do Eledá e até mesmo as resoluções do que o Bara traz. Né? Então, a importância de estudar a Umbanda, ter essa iniciação na Umbanda, ter o caminho iniciático na Umbanda, né? O batismo na Umbanda. Quando eu falo batismo, é a iniciação, né? Porque o batismo na Umbanda das crianças, a gente fala que é a apresentação ao sagrado sobre aquela criança que está, então, sobre a esfera terrena. Por isso que na nossa Umbanda a gente não faz esse trabalho de puxada. Muitas vezes o médium ele tem uma clarividência muito grande, ou tem uma vidência. Falamos sobre as diversidades, né, do médium, médium de efeito físico, falamos sobre a pictografia, a psicografia, e falamos sobre diversos outros segmentos que as linhas kardecianas ou kardecistas, né, que Kardec, dentro do seu estudo da doutrina espírita, um estudo sério, que leva a ciência e a filosofia como o seio da seriedade do trabalho, apresenta. Então, dentro da Umbanda, nós fazemos, dentro da nossa casa em específico, nós equilibramos, tem muito médico que tem essa evidência, ou a clarividência, e vê os espíritos sofredores que foram permitidos pelos guardiões do portal, né, da nossa porta, ou do nosso portal, a nossa tronqueira, ou a egrégora que protege a nossa casa, a estar ali. Muitas vezes para ser doutrinados, muitas vezes chegam muito abruptos, aí entra o caboclo, entra o caboclo de pena, o caboclo boiadeiro. Se entra numa demanda, aí tem as funções dos Exus, de alguns encantados, e se entra procurando ajuda, tem aí o colo, tem o afego e toda a amorosidade dos pretos e pretas velhas. Então não há necessidade do médium incorporar, e aí ele invoca, ou fazemos as cantigas de preto velhos, para que isso, então, os pretos velhos, a egrégores, seja encaminhada para o Cruzeiro das Almas, e assim sejam socorridas os hospitais siderais, hospitais, as egrégoras superiores, né, invisíveis, que estão no mundo, na esfera espiritual. Né? Muitas vezes a interferência, né, a obsessão, pode criar uma desordem mediúnica, uma desordem física, e emocional e psicológica. Né?
algumas pessoas que já têm os fatores psicológicos muitas vezes abalado, ou seja, por uma doença, ou por uma doença psicossomática, ou uma doença psicológica, alguns fatores, algumas situações psicológicas que apresentem esses fatores de desequilíbrio, então há necessidade de se trabalhar mais ainda, e principalmente a necessidade de se estudar mais ainda quais são os preceitos e quais são as liturgias e quais são as ferramentas que a Umbanda, não só a Umbanda, como todas as demais segmentos aí dentro da área da psicologia, dentro da área da psicanálise, né, pode apresentar para ajudar esse fator de equilíbrio psicológico. Muitas vezes o filho está na casa e muitas vezes não tem prosperidade, ele não consegue prosperar, não consegue ter algumas dificuldades de ser engajado aí no ritmo físico, né? E aí, muitas vezes a gente pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele fala, poxa, eu estou alimentando meu Exu, estou equilibrando meu Eledara, estou participando dos ritos, do estudo. Tá, mas aí nós temos, lembra? A tríade. E fisicamente, você está entregando o currículo, você está estudando, está capacitando, está tendo a sua evolução intelectual, que está ligada à sua prospecção física. Então, nós não devemos esquecer das questões também das nossas responsabilidades. Muitas vezes a assistência chega no nosso terreiro, chega na nossa casa, nossa choupana, nosso templo, nossa tenda, nosso barracão, e despeja ali todas as dores, todos os problemas, esperando que a entidade resolva. A entidade ela vai manipular de forma magística as energias, os elementos, né, os elementais, vai fazer o que tem que ser feito no campo espiritual, e até mesmo dar aí um sossego, uma janela, né, de abrigo emocional ou psicológico para aquela pessoa, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. Isso não é só assistência, isso também são os praticantes e os filhos da casa. Né? Assim mesmo, muito assim, está muito difícil muitas vezes as questões de ser inserido no mercado de trabalho, ou ter uma prosperidade. Aí sim, aí procurar o sacerdote dentro do seu papel de sacerdócio, ou as entidades que correspondem à casa, são os dirigentes da casa, vão passar alguns trabalhos, e esses trabalhos a serem feitos são trabalhos dignos, honestos e sérios, que devem ser seguidos não só naquele momento do trabalho, os preceitos que têm a sua prerrogativa posteriori àquele trabalho deve ser feito, executado e respeitado, pelo filho da casa ou pelo médium. Falamos sobre a mediunidade como um fator de caridade, nós falamos sobre os diversos segmentos da Umbanda, Umbanda popular, Umbanda eclética, Umbanda esotérica e Umbanda molocó. E perguntaram qual é a Umbanda que essa casa segue. Bom, eu sou iniciado, sou raspado, adochado, né, catulado e adochado no candomblé, né, tive meu primeiro bori no candomblé feito dentro de uma casa de Angola. Depois tive minha feitura no candomblé dentro de uma casa de Queto. E hoje estou muito bem dentro das águas de Jeje, dentro do segmento de Jeje. E trago algumas questões peculiares, porque eu estou ativo dentro do candomblé. Mas espera aí, você é um bandista ou você é candomblecista? Eu sou espiritualista. Eu tenho meu segmento dentro do candomblé, sigo minha casa de santo, sigo meu sacerdote, meu pai de santo, né, dentro da minha casa de candomblé, mas tenho o amor à Umbanda. E através da compreensão desse sacerdote, do meu pai de santo, dentro do agô, da liberação feita e confirmada e dando aláfia dentro do jogo de búzios, né, do Merim de Fá, foi visto que poderia então ter aí esse segmento e abrir a casa de Umbanda. Dentro da nossa casa de Umbanda tem alguns fundamentos, por eu ser iniciado no candomblé, tem alguns fundamentos dentro da nossa casa de Umbanda, da linha do candomblé Jeje, né? As entidades que eu incorporo como dirigente da casa, que faz parte da coroa de dirigência da casa, são as entidades que são juremadas, têm os seus assentamentos, né? E com isso, então, entende-se que seja uma Umbanda molocó. Mas mesmo assim, dentro da questão da Umbanda molocó, existem diversos segmentos. A nossa casa não tem matança, o egé que nós utilizamos ali, a menga que nós utilizamos ali,
é das ervas, é das sementes, das fervuras das sementes, né? Mas isso não significa que lá na minha casa de santo não tem os cortes, não tem as necessidades da liturgia e da ritualística do candomblé. Sim, sim. A nossa casa é uma casa de caridade, porém, dentro de alguns trabalhos atendidos por algumas linhas de trabalhos que rodam sobre a dirigência da casa, né? O que incorpora sobre o dirigente, o sacerdote, que sou eu, ainda assim há uma questão também de lei de salva, por ter esse vínculo, então, com o candomblé. Mas então sua casa não é Umbanda? Sim, é Umbanda. É Umbanda Molocó? Se quiser entender dessa forma, sim. Mas eu costumo dizer que é uma Umbanda mista, ou uma Umbanda universalista, né? Que nós fazemos tantas linhas de estudos, nós estudamos ali as leis de Pemba, pelo caminho que eu tive dentro da Umbanda traçada, da Umbanda riscada, né? de do mestre Apacani, depois do nosso falecido querido mestre Amunici da Arapiaga, aqui no templo do mestre Taxanã, um grande amigo que eu tenho. Fui iniciado há muito tempo atrás dentro da Umbanda pé no chão, a Umbanda popular, que quem me iniciou também já tinha passado pela nação, ou seja, já tinha tido a sua iniciação também no candomblé. Então eu tive o prazer de ser iniciado na Umbanda há muito tempo atrás por alguém que já tinha uma iniciação no candomblé. E nós temos a nossa casa, toda a liturgia, nós temos ali os nossos estudos sistemáticos hoje para poder receber realmente o batismo na nossa casa. Existem 3 pontos importantes, né? Que é a colaboratividade com a casa, nas suas funcionalidades físicas, nas suas funcionalidades financeiras para manter ali a casa ativa, na sua participação dos ritos de reeducação mediúnica ou do equilíbrio mediúnico, alguns chamam de desenvolvimento mediúnico. Desculpe! E também dentro dos nossos estudos e da participação da gira de caridade, porque nós temos 3 partes ali também dentro da nossa casa, que é o ternário sagrado. A questão do estudo, da evolução intelectual, com isso desencadeando o fator psicológico e emocional, a nossa questão espiritual, tá? E a nossa questão, nosso segmento social. Nossa casa também tem como matriz socorrer aquelas pessoas que mais necessitam, que estejam passando por alguma necessidade, seja espiritual e principalmente física, né? Nós temos esses segmentos na nossa casa. Então venho aqui convidá-los a estudar, não só a Umbanda, né? Mas estudar diversas situações, diversos segmentos filo-religiosos, e também estudar as coisas para a vida. A gente estava hoje comentando no nosso grupo do WhatsApp, falando sobre a importância de estudar aí o empreendedorismo para criar possibilidades maiores de inserção no mercado de trabalho, de prospecção do sucesso na sua vida física, na sua vida profissional, né? Hoje não temos mais espaço para amadores, não só na questão de dirigência de uma casa espiritual, mas em tudo na vida. Hoje, quando você procura uma pizzaria, espera de um pizzaiolo que ele tenha, que faça a melhor pizza, mais saborosa, que tenha um melhor custo. E com isso envolve o lado profissional dele. Quando você procura um mecânico, um funileiro, um professor, um consultor, seja qual for a profissão, você quer sempre o melhor, que tenha condição, um equilíbrio dentro dos seus custos, né? Ou seja, tenha um equilíbrio. Seja bom, mas também seja acessível. E para isso há necessidade de estudar o empreendedorismo, de buscar informações dentro do seu campo profissional, né? Não esperar que as entidades façam tudo. As entidades, elas estão fazendo tudo, certamente. O sacerdote dentro de uma casa, dentro do seu papel de sacerdócio, do sacerdócio, está fazendo tudo para aquela pessoa crescer. E aí a pergunta e você, quanto pessoa, o que você está investindo, né? Na sua carreira profissional, no seu equilíbrio, e aí, certo? Muito que nós conversamos no nosso último dia de estudo, depois teve algumas manifestações espirituais, e conversávamos sobre isso. Muitas vezes,
a Umbanda ela é praticada de forma espiritual dentro da casa, né? Mas ela é praticada muito mais da forma social, muito mais da forma filosófica, fora de uma casa de Umbanda. Na tolerância religiosa, nos ataques que sofremos, que é uma realidade ainda, infelizmente, do cotidiano, que vem ganhando mais espaço ainda. Parece que estão esquecendo que o nosso Estado é um país laico, né? E que temos as nossas raízes, né? Dentro das religiões afrodescendentes ou as religiões brasileiras, genuinamente brasileiras, que é o caso da Umbanda, trazido pelo Zélio Fernandino de Moraes. Enfim, então nós precisamos desmistificar que um umbandista, ele deixa tudo para a entidade fazer, tudo o espiritual toma conta. O espiritual está envolvido em tudo, mas também depende de cada um de nós termos o discernimento, a responsabilidade de buscarmos informação, de buscarmos estudos, não só dentro da nossa formação, não só dentro da nossa religião, mas principalmente se profissionalizar dentro de qualquer área e não depender da Umbanda ou no segmento religioso para ter o seu custeio, né, para ter o seu ganha-pão. Nós devemos ser profissionais. O sacerdócio é profissional, é reconhecido hoje pela legislação como um profissional, mas até mesmo por uma profissão, mas podendo ter profissões que agreguem ao seu dia a dia, que dê possibilidades de crescimento, é esse o conselho que eu dou para vocês. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Falamos sobre a literatura. Tem postado diversas literaturas aí, artigos em nosso grupo do WhatsApp. Espero que vocês tenham lido, tenham aí dentro dos afazeres do cotidiano, aí, dos afazeres profissionais, familiares, que vocês consigam um tempinho para ler isso. Nós mudamos um pouquinho o nosso calendário, né, desse ano de 2021. Temos algumas outras ritualísticas que acabaram entrando no calendário com o maior prazer, que é o batismo, né, ou seja, a apresentação das netinhas aí, da Isis, da Emily, a neta da nossa querida filha da casa, companheira e conselheira aí, Arlete, para o mundo espiritual através da Umbanda. Vamos ter a liturgia aí do casamento religioso com 2 filhos da casa, recém-chegados na casa, né? E também temos algumas modificações aí de algumas situações, mas nós vamos conversar pessoalmente isso daí. A liturgia ou a ritualística da limpeza do templo, ela é muito importante. Então conto com vocês também nesse momento e nessa época de fazermos a manutenção do templo. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Tchau!